Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio, estamos aqui para mais um Isa Notícias. Pois bem, vamos para o mundo da educação, certo? Essa notícia ela é um pouco antiga, mas por um acaso eu estava pesquisando algumas coisas, ela apareceu e ela surgiu, né, na tela do meu computador. Eu fui ler e eu vi, é importante falar ela. Ela é de setembro do ano passado, setembro de 2022. E foi dada, e é uma matéria da National Catholic Register. E diz o seguinte: Papa Francisco nomeia cardeal Cupincha, português, para presidir o Discatério para Cultura e Educação. Cupincha aqui eu traduzi, é like-minded, né? Tipo, com a mesma mentalidade. Né? Eu quis traduzir como Cupincha, né? Cupincha ideológico, né? Cardeal Cupincha ideológico. Cardeal José Mendonça é um poeta conhecido e seu serviço sacerdotal se concentrou no diálogo cultural, na educação e, além disso, no ministério aos homossexuais. O Papa Francisco escolheu para chefiar o recém-fundido Departamento de Educação e Cultura do Vaticano, um poeta português próximo ao pensamento de Francisco. Alguém que também foi criticado por simpatizar com abordagens heterodoxas na homossexualidade e por se aliar a uma irmã beneditina feminista radical que defende o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha para onde é que nós vamos. O cardeal José Tolentino Calaça de Mendonça, 56 anos, natural da ilha portuguesa de Madeira, foi nomeado no dia 26 de setembro de 2022 como chefe do Discatério para Cultura e Educação, um novo departamento da Cúria que reúne a antiga Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho para a Cultura. Os dois dicastérios foram fundidos como parte da nova Constituição Apostólica da Cúria Romana, Predicata Evangelho. De acordo com a Constituição, as missões do prefeito cardeal Mendonça incluem trabalhar com bispos em todo o mundo para promover o ensino da religião católica nas escolas e garantir que a integridade da fé católica seja salvaguardada no ensino doutrinário. Muito bom. Ele também terá o dever de desenvolver os princípios fundamentais da educação em relação às escolas, institutos católicos e eclesiásticos de ensino superior e pesquisa. Princípios fundamentais da educação, espero que sejam os princípios católicos. Né? Dados de 2020 contam que são cerca de 1.500 as universidades católicas em todo o mundo, enquanto que as escolas católicas totalizam aproximadamente 200 mil, atendendo a 62,2 milhões de alunos. O cardeal Mendonça também é responsável por promover a igreja no mundo da cultura, manifestando a preferência pelo diálogo como instrumento indispensável do verdadeiro encontro. Cara, isso aqui não. Isso aqui é uma citação do próprio evangelho, do pregário da carta apostólica pregar o evangelho, né? Mas você veja como que a igreja está num gerador de lero-lero ferrado, né? A preferência pelo diálogo como instrumento indispensável do verdadeiro encontro. Que diabo isso significa? Para que, aspas, né, as culturas se tornem cada vez mais abertas ao evangelho, bem como a fé cristã para com eles. O Discatério também promove o diálogo com aqueles que não professam religião, mas que buscam o encontro com a verdade de Deus. Isso é básico. Mas, o prelado português substitui o cardeal Gianfranco Ravasi e o cardeal Giuseppe Versaldi, ambos com 79 anos. Eles quem presidiu os antigos Discatérios de Cultura e Educação, respectivamente. Nascido no Funchal, Madeira, em 1965, caçula de 5 filhos, José Tolentino de Mendonça viveu os primeiros 10 anos da então portuguesa Angola, onde seu pai era pescador. Durante esse tempo, ele testemunhou ter visto um homem morto a sangue frio. Aspas. É algo que penso até hoje, foi a primeira vez que tive medo, disse em uma entrevista de 2015. Havia grupos armados, nós nos refugiamos em um barco longe da terra por vários dias. Mas retém, sobretudo, as boas recordações da sua passagem pela África, de onde partiu em 1975 com os pais e irmãos para se instalar no Funchal. Então ele tinha 10 anos aí nessa ocasião. Uma vez lá, Mendonça logo embarcou em um caminho espiritual e ficou ansioso para entrar no seminário, mas seus pais o acharam muito jovem.
Ele posteriormente se formou com licenciatura em teologia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa em 1989 e foi ordenado no ano seguinte para a sua diocese natal de Funchal. O padre Mendonça já era um leitor voraz e ávido fã de literatura. Em 1990 publicou seu primeiro livro de poema, Os Dias Contados, The Numbered Days. Após a ordenação, lecionou no seminário e, 2 anos depois, formou-se mestre em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Serviço sacerdotal. Então aqui, né, por enquanto, só a biografia do caboclo, né? Vamos lá, do cardeal. Em 1992 a 2018, o então padre Mendonça ocupou vários cargos, incluindo pároco em sua diocese natal, reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, em 2001 e 2002, e capelão, professor e eventualmente vice-reitor em sua alma mater em Lisboa. Desde 2010 foi reitor da Capela do Rato. Capela do Rato. Uma capela privada em Lisboa já conhecida antes da sua chegada por acolher homossexuais e outros grupos marginais. No início de 2010, ele realizou pesquisa no Straub Institute for Advanced Study of Law and Justice, em Nova York. Em 2011, depois de 7 anos como primeiro diretor de um órgão de promoção do diálogo entre a igreja e a cultura mais ampla para a Conferência Episcopal Portuguesa, digamos a CNBB de Portugal, né? O cardeal chamou a atenção de Bento XVI, que o nomeou consultor do Pontifício Conselho para a Cultura. Mas foi só no atual pontificado que ele se tornou mais amplamente conhecido, pois subiu rapidamente na hierarquia eclesiástica. O Papa Francisco escolheu o padre Mendonça para pregar nos exercícios espirituais da Quaresma da Cúria Romana em 2018. E, 4 meses depois, nomeou o arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, elevando-o a bispo. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2019, Francisco fez cardeal e desde então nomeou membro dos discatérios para os bispos, evangelização e causa dos santos. As razões para a ascensão meteórica do cardeal Mendonça provavelmente se devem a uma visão eclesial semelhante à do Papa Francisco, bem como ao seu amor pela educação e a sua vontade de se envolver com o mundo exterior. Ele disse em entrevistas anteriores que valoriza muito a criatividade da sala de aula e que prefere viver neste tipo de periferia que é o mundo da cultura. Se ele fica muito imerso no mundo eclesiástico, disse numa entrevista de 2015, me sinto como um peixe fora d'água. Eu até vou interpretar essa parte aqui dele de maneira benevolente, porque olha só, de fato o mundo da cultura é um mundo periférico, tá? A maioria das pessoas querem ver o quê? TikTok, dancinha de TikTok, baixaria, né, e tal. E imerso no mundo eclesiástico, né? O mundo eclesiástico hoje em dia é uma burocracia ferrada, né? Tava lendo o livro do Monsenhor Álvaro Negromonte, né? Inclusive foi o que a gente publicou, tal, tava relendo, na verdade. E e lá o Monsenhor Álvaro Negromonte falou lá, tava falando sobre uma questão do casamento misto, né? O problema dos casamentos mistos. E que ele fala que quando o católico casa com o protestante tem um problema, porque nasceu o filho. Tá, daí temos que batizar, né, de 8 a 10 dias. Você veja, na época, né? Década de 50, lá, de 8 a 10 dias para batizar. Hoje, para batizar, você tem que fazer toda uma maratona ali. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que tá tentando batizar um filho até agora e não consegue. Então, é complicado isso aí. A burocracia eclesiástica é dura. Mas, por outro lado, né, ele ascendeu, é cardeal, aumentou. Parece que agora ele é presidente do discatério, tá tendo que lidar com essa burocracia ferrada, né? Coitado. Ou não, vai saber. Na mesma entrevista, ele disse crer que a teologia precisa do mundo, razão pela qual está muito interessado em saber como a cultura moderna usa a Bíblia. Sinto o cheiro de modernista. Sinto o cheiro de modernista. Nessas horas eu lembro daquela professora Alessandro Cima aqui no Instituto, né? Que ele teve aula com Dom Estevão Bittencourt, que o Dom Estevão Bittencourt falava, né? Teologia se faz com Bíblia, tradição e patrística. Tudo que foge de Bíblia, tradição e magistério. Tudo que foge disso
é diabo. Então, como a cultura moderna usa a Bíblia. A cultura moderna usa a Bíblia por uma coisa chamada exegese histórico-crítica. Né? Que é você pegar aquelas passagens da Bíblia que estão muito bem interpretadas, muito bem consolidadas, e dar uma interpretação completamente absurda do negócio. É isso que é a exegese histórico-crítica. Então, por exemplo, para você identificar, né, um exegeta picareta desse, né, quando eles usarem o termo assim, estão no texto, tal, aí eles pegam uma passagem bíblica. Deixa eu lembrar uma assim, tipo... que o anjo visitou Maria e tal, né? Aí ele assim, mas tem que tomar cuidado com essa passagem, porque ela é ambígua. Como assim ambígua? O anjo visitou a Maria. Visitou, né? Ave Maria. E graça plena, né? Aí o cara, não, ambiguidade. Qual que é a ambiguidade que tem nisso aí? Ele disse, não, você tem que ver que talvez Maria não tivesse na plena posse das suas faculdades cognitivas. Então ela pode ter sonhado, pode ter tido uma ilusão de que ela viu o anjo, mas não era bem um anjo. Tal. Meu amigo, o que tá querendo? Então, o pessoal, o pessoal da exegese histórico é tudo assim, né? Enfim, né? Então, o Cardeal Mendonça pelo visto gosta desse pessoal aí, né? Uma cultura moderna usa a Bíblia, né? Mas a gente vai entender por que ele gosta como a cultura moderna usa a Bíblia, né? Tem uma heresia que está por trás disso que a gente já vai falar mais adiante. Diz ele, estou muito interessado no que Bruce Springsteen faz com a Bíblia. O que o cinema ou a cultura popular de Andrei Tarkovsky faz, disse ele. A relação entre cristianismo e cultura está no centro dos meus muitos escritos, que lhe renderam vários prêmios literários. Ele também crê firmemente que Francisco está trazendo os católicos insatisfeitos de volta à igreja. Pelo visto ele não vê as estatísticas, né? Alguém que lida com a educação, mas não vê estatística. Né? O número de vocação está diminuindo, enfim. Mas o Cardeal Mendonça também parece ter apoiado a expressão de uma série de posições que conflitam com o ensinamento da igreja. Isso inclui, principalmente, declarações positivas que ele fez em um prefácio para o livro de 2013 chamado A Teologia Feminista na História, da irmã catalã beneditina Maria Teresa Forcalles e Vila, religiosa que há muito tempo promove a aceitação da homossexualidade na igreja. Agora eu entendi o que significa o modo como a cultura moderna usa a Bíblia. É a homoheresia, né? Então eles pegam umas passagens lá e eles querem torturar os textos bíblicos para dizer que a homossexualidade é natural e que a igreja tem que mudar a doutrina dela sobre isso. É toda patifaria pura. Vamos lá. A irmã Maria Teresa também se opõe à legislação que proíbe o aborto. Diz que todas as mulheres devem levar a pílula do dia seguinte em suas bolsas e apoia a ordenação de mulheres. Tá aí, ó. Tá aí. No prefácio, o Cardeal Mendonça destacou como o apostolado da irmã Maria Teresa deve ser tomado como modelo para libertar o cristianismo das amarras dogmáticas do passado e do presente. Modernista. Se você tinha dúvida de que ele era modernista, agora tá ali, ó. Modernista. Pelo visto, né, ele tem um bom senso estético, mas ele é modernista. Então, tá com as ideias erradas na cabeça. Teresa Forcalles e Vila é um nome que, por muitas razões, devemos levar em consideração. Escreveu antes de elogiá-la por apontar corajosamente as contradições e buscar alternativas de interpretação que promovam uma ruptura de sentido e de civilização. O que é isso? Revolução! Nós temos que fazer a revolução através da teologia, né? É isso aí, meu amigo. Ele acrescentou que o essencial é reconhecer que Jesus nem codificou nem regulamentou. Jesus viveu, ou seja, construiu uma ética do relacionamento. Como é que eu vou falar? Cara, isso aqui é absurdo em muitos graus, cara. Isso aqui é absurdo em muitos graus.
Vamos lá. Jesus nem codificou nem regulamentou, cara. Jesus falou lá, tá lá na Bíblia, né? Eu não vim abolir a lei, mas dar seu pleno cumprimento. Ou seja, existia uma lei, né? Jesus era Deus, e Deus, ele escreveu os 10 mandamentos o quê? Numa pedra, né? que é algo mais material do que isso, né? E o pior, né? Para não se ater muito nesse ponto, né? Jesus viveu, ou seja, construiu uma ética de relacionamento. Se é uma ética de relacionamento, significa que ele viveu segundo certos ditames morais que iluminaram a maneira dele agir. Então, tipo, no modo como Jesus viveu, tem uma doutrina que deve ser incentivada, pregada e espalhada aos 4 cantos do mundo, né? Que é o verdadeiro sentido de missionaridade, inclusive, certo? Então, dado que existe essa doutrina e que ela pode ser entendida, logo ela pode ser codificada e regulamentada. De fato, Jesus não foi um burocrata como a igreja moderna, que para tudo tem que ter 3 documentos assinados em cartório em 3 vias, né, e tal. Mas, né, ele fundou uma igreja, ensinou uma doutrina. E os apóstolos seguiram pregando ela. Então, assim, cara, isso aqui é absurdo do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico e do ponto de vista filosófico. Ele construiu uma ética de relacionamento, mas não codificou nem regulamentou. Ah, meu Deus. Irmã Maria Teresa, que tem falado a favor de uma revolução queer. Olha o nível dessa irmã, né, de revolução queer na igreja, juntou-se novamente, então, ao Padre Mendonça em 2016, quando falou no lançamento de seu novo livro, Através de uma Espiritualidade de Sentimentos. O Register perguntou ao cardeal, em 29 de setembro, se ele se arrependia de ter se aliado tão intimamente à irmã Forcades, mas ele não respondeu até a publicação deste artigo. Eu não julgo. E lá vamos nós. Outros comentários do cardeal Mendonça também causaram preocupação de que o prelado é brando sobre ensinar que a posição da igreja referente aos estilos de vida homossexuais ativos são contrários ao plano de Deus para a sexualidade. Gostei desse termo, né? Homossexuais ativos. Porque também o pessoal modernista gosta de confundir, tipo, o homossexual não é pecado em si mesmo. Eu sou homossexual, ou seja, eu tenho atração por uma pessoa do mesmo sexo. Isso aí é pecado? Não. Agora, o ativo, ou seja, eu dar vazão a isso e cometer atos pecaminosos, aí é... Então, é interessante esse termo aqui, homossexuais ativos, é bom para explicitar o truquezinho. Porque se ele chegar aos estilos de vida homossexuais, aí parece que ele está sendo homofóbico. E não, aqui é uma questão, né, de doutrina católica, que vai contra o 6º mandamento. Entre eles estão aqueles feitos naquela entrevista de 2015, quando foi perguntado sobre como foi ser capelão na Capela do Rato, onde trabalhou com homossexuais. Aí o que ele respondeu? Muito natural, respondeu. Eu não escolho as pessoas com quem tenho que andar. Como não escolho, não julgo. A lógica não é o forte dele. A atitude da igreja deve ser de acolhida, de acompanhamento normal daquilo que as pessoas vivem e são. Conversão, metanoia, né, que é tradução para conversão. Para quê, né? Só segue, né? Só segue. É natural, só segue. Tá aí. O cardeal Mendonça disse na entrevista de 2015 que para a sua geração, o Concílio Vaticano II é a maneira normal de olhar para a igreja, para o mundo, e que não achava que o pontificado de Francisco fosse mais polêmico do que o dos seus predecessores. Tá bom, né? Cara bom. A novidade, disse ele, foi ver um papa contestado por uma ala mais conservadora e por alguns nomes importantes, até mesmo cardeais, que de certa forma estão dispostos a colocar o tradicionalismo acima da tradição.
Que frase vazia. Não, então, ele supostamente é a favor da tradição, mas ele é contra o tradicionalismo. Mas a tradição, ela é clara na condenação dos pecados contra o sexto mandamento. Você não é, então você não é da tradição. Então, se você já nega a tradição, o que você está falando do tradicionalismo? Pô, é fogo. Mas ele vai dizer, a tradição sempre foi o reconhecimento de que Pedro era o garantidor da unidade, da comunhão, acrescentou. Hoje parece, em algumas posições, que se quer tentar um impeachment do Papa, um impeachment simbólico. Mas são casos específicos, disse. E olhando para o Papa Francisco, é muito interessante ver como ele lida com toda essa situação. Ele lidera com um bom senso de humor. E quando o pastor nos conduz com senso de humor, acho que estamos sendo bem tratados. Vai lá, confia. Confia. Tá aí um grande critério. Se a pessoa tem senso de humor, ela vai te tratar bem. Tá? Não sei se é o caso do Papa Francisco, não conheço a personalidade do Papa Francisco dia a dia, né? Mas o que eu posso dizer aqui é que uma pessoa ter senso de humor não significa que ela vai te tratar bem. Isso é non sequitur, né? E tipo assim, ele está correto que o reconhecimento de que Pedro é o garantidor da unidade, da comunhão, certo? Mas a comunhão e a garantidor da unidade defendendo o depósito da fé, não indo contra ele, né? Como é o que ele faz, né? Então, quando o Papa ele se desvia da sua missão de salvaguardar o depósito da fé, o Papa ele incorre num desvio doutrinal. Então, tipo assim, não dá. Aí ele vai querer ser obedecido. O que ele vai fazer? Carteiraço, tradições custódias, amores letices, sabe? É isso que acontece. Mas aí você já não está mais na autoridade, você está no autoritarismo. Para garantir a unidade, sintetizando aqui, para garantir a unidade, tem que estar conforme o depósito da fé. Se você não está conforme o depósito da fé e você quer obrigar a todo o rebanho de Cristo, ou seja, os fiéis da Igreja Católica, a obedecerem, aí é autoritarismo. É o desvio, é a perversão da autoridade. Então, o que garante a unidade é a autoridade do Papa, isso ele tem. Mas ele só tem essa. Mas o que legitima a autoridade do Papa é o depósito da fé. Continuando. Em outra entrevista, em 2016, ele comparou a comunidade da Capela do Rato ao que Francisco descreveu como um hospital de campanha, dizendo que sentiu muito isso ali, onde muita gente foi tocada pelo testemunho do Papa Francisco e estava disposto a refazer seu próprio caminho de relacionamento com o cristianismo. Seja lá o que isso significa. Daí ele vai dizer, seja cristão recasados, feridos pela experiência do rompimento conjugal, ou a realidade de novas famílias. Pega esse tema aqui, novas famílias. Ou pessoas homossexuais, a igreja deve encontrar um espaço para ouvir, disse ele. Novas famílias. O que é nova família? Nova família é tudo que não é família. Entendeu? O que é família? Homem, mulher, filhos. Né? E mais os agregados. Né? Avô, avó, tal. Tudo isso é família. Certo? Aí o que eles querem? Nova família é o eufemismo que os modernistas estão usando para dar novas conformações. Não, eu tenho 2 pais, 2 mães. Eu tenho 2 pais, 2 mães, 3 elo, sabe? Então eles chamam isso de nova família. Né? Tudo coisa irregular, né? Tudo pecaminoso e tudo mais. Né? E aqui eu nem estou falando no sentido moralista, estou falando no sentido de constatação de uma realidade em comparação com a doutrina. Né? Mas vamos lá. E a igreja deve encontrar espaço para ouvir. Concordo que a igreja tem que ouvir. O que a igreja faz? A igreja vai, ouve, e qualquer outra missão da igreja, ela é mãe, ou seja, ela ouve, e mestra, ela ensina. Tem que catequizar. Ensina e acompanha, porque como eu já falei em outros vídeos, a vida espiritual é muito tortuosa, é difícil. Essas pessoas aí, elas sofrem, elas têm dramas. Os dramas sexuais são geralmente muito difíceis, né? Porque é uma concupiscência da carne muito enraizada, né? Então é muito difícil vencer esse vício. Precisa de um acompanhamento, uma direção espiritual, muita oração, muita penitência. Mas é possível vencer. Certo? Então não é só ouvir. Ouvir por ouvir. Ouvir, não tem problema nenhum. Aí fica de boa. Não é isso aqui. Não é esse a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus, né? Quem crê em Jesus vai ser salvo. Então,
Mas eles não creem em Jesus, eles creem numa ideologia, né, marcusiana. Esse que é o problema. E eles querem botar Jesus dessa ideologia marcusiana, mas Jesus está fora disso. Pô. Mudança de direção. A antiga Congregação para a Educação Católica foi no passado clara em sua oposição à atividade homossexual, notadamente emitindo uma instrução em 2005 proibindo homossexuais com tendências profundas de entrar no seminário. Em 2009 também se manifestou firmemente contra a ideologia de gênero nas escolas católicas. Lembro disso. Esse aqui de 2019 irritou lá os bispos da Alemanha, sabe? Irritou bastante, assim. Mas os bispos da Alemanha não quiseram nem saber e ignoraram o documento, para variar, né? Mas, mais recentemente, alinhou-se com a abordagem secular de organismos internacionais como as Nações Unidas, principalmente ao fundar o Pacto Global sobre Educação, uma iniciativa da Santa Sé para criar uma mudança global de mentalidade através da educação, para que a educação possa tornar-se uma criadora de fraternidade, paz e justiça. Cadê o céu? Cadê Jesus aqui? Né? Tá mais uma mudança de mentalidade através da educação para a maçonaria, né? Não tanto para a Igreja Católica aqui. Tá complicado esse texto aí, né? Vamos lá. Em janeiro, a Congregação do Vaticano divulgou um documento intitulado A Identidade da Igreja Católica para uma Cultura do Diálogo. Putz, esse documento é vergonhoso. Onde destacou o Pacto Global sobre Educação como um veículo para responder ao contexto da mudança de época, que o documento diz ser agora está em andamento. É tipo modernismo, a gente tem que se adaptar aos tempos modernos, não tem doutrina, não tem princípios teológicos, né? Segue. A gente tem que seguir o curso do tempo, é isso. Modernista. Em um discurso para relançar a iniciativa do ano passado, o Papa Francisco disse esperar que o pacto reacenda a nossa dedicação por uma educação mais aberta e inclusiva, incluindo escuta paciente, diálogo construtivo e melhor compreensão mútua. O que isso significa na prática? Né? É sempre esses termos. Né? Educação mais aberta e inclusiva. Para se converter à fé católica, excluindo a escuta paciente, para ajudar a pessoa a se emendar, diálogo construtivo e melhor compreensão mútua, para poder discernir quais os melhores meios para a conversão. Se for isso, muito católico. Mas tá aberto assim. Mas pode ser interpretado da maneira humanística. Né? Educação mais aberta e inclusiva, ou seja, é igualitária. Tanto faz ser católico quanto não. Como assim tanto faz? Né? Uns vão pro céu e outros vão pro inferno. Assim. Não é tanto faz. Né? Assim, né? Escuta paciente. O quê? Escutar por escutar? Diálogo construtivo e melhor compreensão mútua. É só uma expressão de sentimentos? Também não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes a gente precisa de uma solução objetiva. Então você veja que essas palavras são todas ambíguas. Né? Não faz parte do vocabulário católico tradicional aqui, isso aqui. Né? Nós queremos ser defensores da identidade e dignidade de cada indivíduo e ensinar os jovens a aceitar todos sem discriminação. Continuou Francisco. Olha o papo, isso aqui já está beirando politicamente correto. Por isso a educação nos compromete a aceitar as pessoas como elas são. Não como queremos que sejam, sem julgar ou condenar ninguém. Parabéns. Pena que Nosso Senhor falou o oposto disso. E aí, agora? Né? Quem que eu tenho que pegar? São Paulo falou o oposto disso. Aceitar as pessoas como elas são. Cara, até mesmo... Assim, claro, cada um tem seu... Cada pessoa é única, né? Tem sua particularidade. Mas... todas têm que buscar santidade. Sabe? Isso é um dever nosso. A gente tem que buscar o nosso fim último, que é o céu. Então nós temos que buscar a santidade. Cada um com suas particularidades, mas todos em uma união doutrinal naquilo que se chama fé. Só que, você veja, essas frases não... são ambíguas. Esse é o problema. Então você veja que quem está cuidando aí da educação católica, aí, né, desde Roma, lá da Santa Sé, né, o xerife da educação católica no mundo, né, é esse padre Cardeal Mendonça aí, né. Pois bem,
Mas, vamos falar de educação séria aqui. Lançamos recentemente livro do Sr. Cláudio Titerix, O Problema da Educação Brasileira. Então, será que o que o Vaticano escreveu sobre o pacto educacional diz respeito a uma verdadeira educação? Ou ela vai criar problemas? Esse livro vai dar uma boa dica de que vai criar problemas. Porque basicamente ele está pegando os erros dos problemas modernos da educação e está jogando para a educação católica. Veja, a igreja tinha que ser cura para os problemas da educação moderna e ela está, por causa do modernismo, está querendo trazer os problemas modernos para a educação católica. Genial. Doutora Mercedes Palitz, a família educadora do ser humano. Então esse negócio de deixa ser como é, não é. Não, a família tem que educar os filhos para Deus. Através do quê? Através da educação das virtudes da família, também da doutora Mercedes Palitz. Né? Então, temos que ter as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que vão iluminar a educação das 4 virtudes cardeais. Prudência, fortaleza, justiça e temperança. Certo? Por fim, Rudolf Allers, a educação do caráter nos adolescentes. Tudo bem que a gente, lendo as frases do cardeal Mendonça, né, ele parece mais adolescente do que uma pessoa madura. Mas, né, porque o adolescente tem esse caráter de querer ser revolucionário, tal. E a gente precisa de paciência para lidar com o adolescente. Então o Dr. Allers vai dar um monte de dicas práticas, né, e vai fazer com que a gente compreenda melhor o adolescente. Para quê? Para educá-lo para Deus, não só para compreender. Para quê? Para dialogar. Para quê? Para entender. Para quê? Para dialogar. A gente não vai ficar nessa paçoca da apostolidade moderna. Né? O Dr. Allers diz que para que a educação cumpra seu fim. Né? Então, o adolescente ele pode estar cheio de problemas, ele carrega consigo vários problemas, mas se você conseguir compreender e obter, digamos, a confiança dele, e é isso que ele fala, como é que a gente consegue a confiança dele, você consegue bem orientá-lo. Né? Ele precisa de um porto seguro para poder desabafar, para poder ser sincero e não se deixar seduzir pelas ideias revolucionárias que são muito sedutoras para ele quando ele não tem um acompanhamento decente. Será isso que temos para hoje. Viva Cristo Rei!